Abriu? Bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Hélido Emerick, estou como presidente do SESCOM, Espírito Santo. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez na nossa sala de conhecimentos. Nesta oportunidade aí nós vamos ter uma aula com nossos parceiros e amigos aí, o Elbert Macedo e o Cássio Talim. São experts na área de tecnologia, na área vai dar uma explanação bem legal sobre tecnologias e sobre essa integração no nosso mundo contábil de hoje. Queria agradecer muito a participação de todos, de todas as entidades parceiras envolvidas. E é isso, vamos à nossa aula. Muito obrigado a todos e procurem conhecer um pouco aí do nosso sindicato, das nossas atividades. Estamos à disposição de vocês. Ok, vamos lá? Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, Hélio, pelo convite. Para a gente é um prazer falar sobre isso, falar para a entidade e principalmente para todos os envolvidos com isso. Aqui agora a gente já para de controlar a questão de falar só para as pessoas do Espírito Santo, né? Então, aqui agora a gente está falando para o Brasil inteiro e isso é o que há de mais sensacional quando a gente consegue realmente tracionar nesse novo modelo de negócio que a gente está implementando. Bem, então meu nome é Elbert Macedo, eu falo em nome da Mastermac. No nosso caso, a nossa proposta aqui é trazer um pouco com o tema que nós colocamos, que é a tecnologia como coadjuvante para a transformação digital. Eu só queria, antes de iniciar, trazer uma pesquisa que eu estava vendo, que foi feita pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, que ela fala o seguinte: empresas digitalizadas se endividaram menos durante a pandemia. Então a gente já começa com uma reflexão muito interessante, né? De diversas pessoas que eu conversei, eu queria só ressaltar um escritório de contabilidade amigo nosso aqui de Manhuaçu, no interior aqui de Minas, que eu já tinha feito um trabalho com eles, nós já avançamos em diversas coisas por muito tempo, mas ele me falou uma coisa muito legal, que eu acredito que é o que a maioria está vivenciando, né? Ele falou assim: Albert, tudo que eu investi em tecnologia dos últimos 2 anos, eu colhi nos últimos 6 meses. E isso é uma reflexão diferente do que a gente traz do passado, que é mais ou menos assim, tem muita gente falando assim: tudo que a minha empresa não transformou nos últimos 2 anos, ela transformou nos últimos 6 meses. E está tudo bem, né? É uma verdade que aconteceu com a grande maioria. Mas olha que diferença quando alguém fala assim: eu estou colhendo os frutos disso. Porque o problema não é pelo que nós passamos, é o que nós vamos trazer como lição aprendida, né? Então, enfim, é isso que nós vamos nos propor a fazer nos próximos 40 minutos aqui, tentando trazer isso. O que realmente nos resta como lição aprendida dos últimos meses e que vai perdurar nas nossas empresas como modelo de negócio, como implementação de novas metodologias e principalmente como modelo de processo. Bem, então é sobre isso que nós vamos falar um pouco, só deixar a palavra para o Talim também se apresentar e falar um pouco, tentar deixar um pouco aí do que nós vamos falar e trazer para todo mundo. Talim, por gentileza. Muito bom, Elbert, essa contextualização aí. Realmente, esse é o tema, né? Essa é a máxima aí que a gente vai trazer nessa tarde aí. Bom, eu sou o Cássio Talim, eu sou consultor de software, né? Eu estou nessa área há 8 anos, já fui funcionário da Mastermac, hoje eu sou empresário do tipo faz de tudo, né? Aqui na Talim Tecnologia, eu sou o gestor, eu sou o RH, eu sou aquele que vai dar manutenção no ar-condicionado. Então, eu sei que esse é o dilema de muitos empresários hoje, né? Esse é o dilema de muita gente que está nos assistindo. E a tecnologia realmente ela tem seu papel, né, como coadjuvante, e aí a gente vai falar também quem que é o protagonista desse papel aí também durante o nosso bate-papo. Sou mineiro, de Belo Horizonte, um abraço aí aos meus conterrâneos aí, e há 3 anos eu sou capixaba, né? Todos me receberam muito bem, eu tenho uma amizade muito grande com toda a classe contábil aqui do Espírito Santo. Eu já conheço o presidente Hélio Emerick aí já faz um tempo, né? A gente conversa bastante, né? Uma conversa sobre consultoria e tudo mais. E é um prazer estar aqui nesse momento aí para poder agregar um pouco mais sobre esse assunto e a gente bater esse papo aí sobre esse assunto tão relevante, né? No momento atual. É isso aí. Então vamos lá, só para a gente poder tentar
Você trouxe alguma coisa no formato de pergunta, Thalim? Posso iniciar aqui? Você quer iniciar no que você já tinha organizado aí? O que você acha melhor? Aquela pergunta, né, básica primeiro, né, sobre o próprio tema da nossa live aí, né. Bom, se a gente está falando de tecnologia, né, sobre transformação digital também, então tem tudo a ver com inovação, né. Então, para você, Elvis, quem está inovando, né, diante desse momento, né, pandemia, novo normal, quem que você considera já como inovador nesse momento, né? Eu queria trazer um exemplo fora da caixa. Para mim, quem está inovando nesse novo normal é minha vizinha, lá do meu prédio, tá? O nome dela é Karina, ela tem uma empresa que ela vendia brigadeiro na POB, chama Brigadeiria Gourmet. Ela vendia brigadeiro na porta de um prédio aqui na Rua da Bahia. Ela tinha um carrinho, e esse carrinho dela fazia colocava os brigadeiros dela lá, repunha em 2 ou 3 pontos físicos que ela tinha, e estava tudo bem, tudo funcionando normal. E aí, com o início da pandemia, ela tirou os carrinhos da rua e começou a vender brigadeiro pelo iFood e pelos outros meios de entrega disso. E a minha porta hoje vive com aproximadamente 10, isso não é exagero, se eu abrir a câmera aqui do prédio aqui agora, deve ter 10 motociclistas parados na porta esperando ela descer com o brigadeiro. Então, para mim, quem está inovando para isso, de empresa que eu vi sair na frente, a Brigadeiria Gourmet, uma empresa desse tamanhozinho aqui em Belo Horizonte que está funcionando muito bem. E brincadeiras à parte, apesar que isso não é brincadeira, é um assunto muito sério, eu acho que quem está saindo muito na frente, na velha máxima que a gente tem, né? Quem sai na frente bebe água limpa. E tem muita gente bebendo água suja ainda disso. No primeiro dia, eu não sei a data exata, mas enfim, no dia que foi declarado pelo governo de Minas como início da nossa quarentena aqui, o nosso início de lockdown exatamente, eu soltei uma pesquisa no Instagram perguntando para os contabilistas e para os profissionais contábeis de uma forma geral. E eu perguntei assim, quantos % da sua empresa hoje funciona home office? E aí responderam aproximadamente não, exatamente 62% das empresas responderam que mais de 80% da operação estava home office. E aí, quando a gente perguntava sobre as tecnologias utilizadas para a implementação, e tinha dezenas de tecnologias, cada um usava praticamente assim, passaram por todas as tecnologias disponíveis. Mas o que eu quero trazer com isso é que essa pesquisa eu repeti ela depois, efetivamente no dia 22 de junho, com a mesma pergunta. Quantos % da sua empresa trabalha em home office? E esse número diminuiu consideravelmente, ele foi assim, para até 80%, ele caiu apenas para 14% das pessoas respondendo isso. E aí, quando eu perguntava os problemas, o que você enfrentou como desafio para o home office? Esse é o cerne da conversa, assim, quem está saindo na frente disso? Ainda existe uma confusão muito grande, na minha opinião e no meu ponto de vista, entre home office e trabalho remoto. Ainda tem gente tentando implementar um modelo de trabalho dentro de uma caixa. O modelo de trabalho dentro de uma caixa ainda tem gente cobrando do funcionário em home office que ele inicia as operações às 8 horas da manhã, para meio-dia para o almoço, almoça até 1 hora e finaliza o trabalho às 6 horas da tarde. E esse modelo dentro de casa tem um monte de problemas. E home office, outro dia o Roberto fez um vídeo sobre isso que eu adorei, que falou home office é home e é office, mas é home também. Porque nesse meio tempo alguém tem que parar para fazer comida e talvez não dá para poder trabalhar até meio-dia. Então tem que trabalhar até 11 horas da manhã, porque aí só pode voltar depois das 2, que tem que lavar a louça do almoço. E não dá para terminar às 6, tem que arrumar o lanche do menino. Enfim, a confusão disso, a loucura disso. E para mim, quem está saindo na frente é quem optou pelo trabalho remoto. O trabalho remoto é assim, meu irmão, a sua meta é entregar esse e esse trabalho. Se você vai trabalhar para mim, me fazer entregas efetivas de 8 da manhã até 10 da noite, ou de 10 da noite às 6 da manhã, não me interessa. Eu quero aproveitar o máximo do seu desempenho. Eu quero aproveitar realmente tudo que você consegue me entregar. E se eu determinar uma questão tão frágil como hora, eu sei que a gente ainda esbarra numa legislação complexa, uma legislação antiga, uma legislação que realmente isso vira um grande problema, mas da forma que a gente está atuando, ainda tem muita gente com um trabalho, assim, tem muita gente voltando para as empresas de forma que não precisava, de forma muito, talvez, ainda dispensável, simplesmente porque optou um trabalho home office fechado dentro de uma caixa.
as alternativas que você tem são essas, mas a alternativa que o público quer não é mais essa. Trabalho remoto, a partir de agora, vai passar a fazer pergunta em processo seletivo. E não é as empresas perguntando, não, o que eu estava falando com ela daqui 2 minutos antes de começar. As empresas vão começar, os funcionários vão começar a perguntar e escolher por empresas que permitem opção remoto, que permitem opção assim, qual é o meu job? Há um tempo atrás eu tinha ido num evento do Summit em Santa Catarina, um Summit da RD, e aí foi legal, porque estava era um head de operação da Netflix aqui no Brasil, eu esqueci agora qual era a área dele específica, e ele trouxe uma coisa muito curiosa. Ele falou assim que a primeira semana dele de trabalho na Netflix, a Netflix separava por quarter. Então, assim, o primeiro quadrimestre dele, ele tinha as entregas efetivas. Ele falou, faz isso, e isso são suas metas do quadrimestre. E ele falou, pô, então já entendi, parece que é simples. Ele trabalhou muito, e em uma semana ele terminou tudo. Em uma semana ele terminou tudo e conseguiu entregar. E ligou para a Netflix, falou, pessoal, acabei tudo, estou tudo pronto. E agora? E a Netflix falou, agora você espera o próximo quadrimestre para a gente definir as novas metas. Ele falou, mas peraí, e o que eu vou fazer nesse tempo? Ele falou assim, quem provavelmente comprometeu a entrega efetiva do trabalho foi você, porque eu te dei 4 meses para você entregar isso com alta qualidade. Você, de uma forma desnecessária, antecipou essa entrega. Então agora você vai ser julgado pela entrega que você fez de um trabalho de 4 meses em uma semana. Então acho que é isso que vai ter uma transformação. Segundo ele foi para a Europa. Diz ele que fez um mochilão de 2 meses, ele ficou 60 dias na Europa esperando o próximo job dele. E eu acho que é isso que a gente vai ter que aprender, essa redefinição de metas e de capacidade de entrega. Então, assim, quem está saindo à frente? Quem conseguiu readaptar as metas, entender o quadro de trabalho, entender as entregas efetivas dos profissionais, entender a forma de atuação sobre as entregas desse profissional e as formas de verificação do comprometimento dele com a empresa e realmente usou isso a seu favor. E tem uma galera fazendo isso e fazendo entrega sensacional, fazendo coisas realmente fora da caixa para fazer toda essa transformação necessária aí, viu? Eu acho legal aí que a gente está entendendo aí que a gente está chegando num momento em que as empresas, ao invés de escolherem, elas estão sendo escolhidas, né, para trabalhar, né, de acordo com a dinâmica da empresa, com a liberdade que a empresa dá. Eu te confesso que aqui no nosso escritório, uma empresa pequena, eu ainda estou nesse modelo, né, 8, 18 horas, parada para almoço. A gente até usa um recurso que a gente vende também, que é um sistema de controle de ponto digital, que nos ajuda nisso aí. Então o cara não precisa vir na empresa nem para assinar o ponto, ele assina o ponto digitalmente lá da casa dele. E está dando super certo. É um sistema que a pessoa baixa, é um aplicativo que ele baixa no celular. Hoje todo mundo tem 200 aplicativos, né, instalados aí, então é só mais um aplicativo que a gente coloca. E assim, esse é um dilema que a gente passa, eu como gestor hoje, eu ainda penso, será que vale a pena mesmo o home office? Será que a minha produtividade está sendo impactada? Será que meu funcionário está trabalhando na casa dele mesmo? Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal aqui hoje. Mas, assim, eu acredito que a maioria dos empresários, né, dos contadores, etc., tem esse receio, né, de produtividade, de indicadores. Esse é meu sonho. Eu tenho uma meta comercial, né? A gente trabalha com venda de sistema, então a gente tem uma meta e se o funcionário bater essa meta, ok. Vai para Guarapari aqui pertinho, pega uma praia, não tem problema. Eu não vou brigar por causa disso. Mas realmente isso aí precisa da gente amadurecer, né? Eu como gestor tenho que amadurecer, o funcionário como colaborador ele tem que amadurecer também. Eu tenho certeza que esse momento de pandemia está servindo também para a gente repensar sobre os nossos conceitos aí, da gente rever a nossa postura aí profissional. A última palestra que eu fiz no Espírito Santo, Aline, foi se eu não me engano, foi no CRC, né? E nós falamos sobre a transformação cultural e o futuro da contabilidade. E é legal a gente trazer essa palavra que você falou agora, que é importante a gente mudar a cultura, né? Tem um livro da Carol Dweck que ela fala sobre mindset, e ela fala sobre a nossa capacidade de desaprender. Então, é legal a sua fala aí, porque quando você traz isso hoje, a gente fala que a maior habilidade do futuro é a capacidade de desaprender.
Porque a gente está cheio com tanta informação, né? Então a gente fala assim, não, mas eu não posso ser assim, a minha empresa já foi construída dessa forma, o meu pai fazia desse jeito, eu aprendi na literatura que foi tudo desse jeito. Eu acabei de fazer uma especialização agora pela Dom Cabral, e na Dom Cabral existe essa tratativa a todo instante, assim, hoje, qual é a metodologia que nós vamos quebrar? E a proposta de quebrar não é faltar com respeito a nenhuma metodologia, é entender o que aquela metodologia é o foco dela para a minha empresa, mas como eu adapto ela sem ficar preso simplesmente assim, ó, na primeira semana só faça isso, na segunda só faça isso, na terceira só faça isso e assim acabou. Não. É exatamente respeitar, peraí, aquilo ali, no formato que eu atuei, eu consegui transformar. Tem um amigo, um grande amigo, um escritório de contabilidade aqui em Belo Horizonte, que ele iniciou a implantação de uma metodologia, que é uma metodologia de um método ágil, que a gente chama, que é OKR, que são as definições de orientação à métrica de altíssimo impacto, para colher resultado rápido e para entender o problema e para criar os planos de ação. Então é mais ou menos como se eu definisse quais são as minhas OKRs, quais são as minhas métricas, quais são os meus desafios e como que eu estou comprometido com ela no espacinho de tempo. E ele trouxe uma coisa muito legal que outro dia estava falando comigo, que em determinada situação para um cliente dele específico, tinha questões que ele gastava mais tempo para defender o projeto de como que deveria ser abordado o assunto do que realmente para defender, do que realmente para executar. Então, na prática, é como assim, como que nós vamos atuar com esse cliente em determinado momento? Vamos pegar um problema típico de inadimplência de cliente dentro da empresa contábil. E é muito curioso, e aí a gente vai começa a entrar dentro do assunto que nós vamos falar com uma tecnologia como coadjuvante, porque como a gente coloca assim, como que a gente vai lidar com o assunto inadimplência? Como que vai tratar isso? A primeira coisa que vem na cabeça é muito fácil falar, vamos comprar um software para tratar isso? Então é a hora que vai ligar lá, Thalim, qual software que trata inadimplência? Porque aqui no meu escritório a inadimplência está fora do normal. Aí o Thalim vai lá e fala, tem aqui um software de controle financeiro, uma coisa bem bacana, consegue fazer isso, assado, e coloca todo o processo lá e tal. Eu uso aqui um Elvis, que pelo menos manda um e-mail para o cliente a cada dia, lembrando aí do boleto, pelo menos. Não é 100% legal, mas pelo menos já lembra, né? Mas aí, olha só, na parte de produto tá tudo certo, só que aí entra num caso específico lá que vai falar o seguinte, daqui a pouco, isso aí hipoteticamente, tá, Thalim? Você vai pegar uma funcionária sua e falar, Maria, você não deveria ter cobrado desse cliente aqui. Esse cliente, especificamente, ele paga todo trimestre. E isso para ele não tem problema nenhum, para mim tá tudo certo. Esse outro aqui, eu tenho permuta com ele. Ele é dono do estacionamento, eu paro meu carro lá. Mas entende que daqui a pouco começa assim, esse sim, esse não, esse é desse formato. Aí é o passo anterior que a gente fala da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser implementada, Thalim, no momento em que eu falo assim, peraí, as minhas regras de exclusões, elas estão aqui definidas. Assim que funciona a minha regra de exclusão. A partir disso, eu vou selecionar a tecnologia. Porque em determinado momento eu vou te procurar e falar assim, peraí, para o que eu preciso, talvez nem seja a tecnologia, a revisão processual da minha empresa é que vai fazer isso daqui. Porque eu entendo que, para mim, o meu problema hoje, ele está adaptado à forma que eu tenho de cobrança. Esses dias eu estava vendo uma palestra sobre, inclusive com o Luiz fez para vocês uma live na última semana, né? O Luiz Correia falando o seguinte, que em cidades muito pequenas, olha que loucura essa questão quando entra no BPO financeiro, né? Em cidades muito pequenas, então, primeira coisa, então eu não estou aqui para falar sobre isso, mas só para poder exemplificar. BPO financeiro é diferente de BPO de cobrança, são dois serviços. Um é o BPO financeiro, o outro é quando eu executo cobrança do cliente, tá? Em cidades muito pequenas, quando o contador inicia fazendo o BPO financeiro do cliente, quando ele inicia fazendo a cobrança do cliente, então ele está fazendo a cobrança lá para uma duplicata que está em aberta de um cliente dele, de uma escrita dele. Só que esse cliente da escrita dele é cliente dele no escritório de contabilidade. E aí ele falou sobre isso, por quê? Porque quando ele ia cobrar do cara, ia cobrar lá em nome do outro, fala assim, peraí, você tá me cobrando de quê? Eu tô em dia com o escritório. Não, mas agora eu tô cobrando em nome do meu cliente. Não, peraí, você tá misturando as coisas. Esse é o processo mal definido, entende? Então é isso que eu falo, porque a metodologia ela tem que estar apurada. Em determinado momento eu ofereço BPO financeiro, mas eu não ofereço BPO de cobrança, porque dentro do meu ecossistema pode ser que eu tenha base cruzada em algum momento. Isso deixa de fazer sentido para essa questão.
Então, são essas as métricas que têm que ser analisadas, assim, para a implementação desses novos serviços. Primeiro, qual é a metodologia que eu vou utilizar? E aí, na parte lá do início da discussão que eu comecei a dizer, assim, né, qual é esse momento da cultura? Porque a gente está mudando mesmo. A gente está mudando a nossa estrutura. Se a gente pegar e a gente dentro... eu gosto de tentar exemplificar isso como uma caixa, né? E em determinado momento a gente fecha uma caixa e fala assim, pronto, eu guardei as coisas aqui. A caixa que está meio aberta ali, eu não vou buscar mais conteúdo dela. Só que em determinado momento eu falo assim, não, mas eu aprendi uma vez que não funciona desse jeito, mas cadê a nossa capacidade de desaprender, né? Então, a mudança, um novo mindset, um novo pensamento sistêmico, nova cultura, um novo entendimento do comportamento do público que está mudando, realmente também fará uma grande transformação para os nossos negócios. E aí você como empresário vê isso, o Hélio está aí também como empresário, vai ver alguns reflexos como esse. Eu acho que isso no nosso dia a dia certamente vai fazer uma grande diferença, né? Ô, Elber, eu vou falar primeiro aqui, ó, Adama. Eu acho que, assim, preparado ninguém está, né? Acho que isso não é nem luxo do Brasil, não. Acho que qualquer país aí está todo mundo um pouco despreparado. Mas eu acho que a gente tem que realmente ter uma postura de reaprender. O que o Elber acabou de falar. A gente... eu sempre cresci, aprendi que eu tenho que estar dentro da empresa, que eu tenho que bater meu ponto lá, que eu tenho que ter meu chefe olhando para mim o tempo todo. Aqui mesmo no escritório eu tenho um vidro aqui que eu consigo ver o pessoal aqui. É bobagem, né? Que eu sei que a pessoa ela pode estar muito bem fingindo que está trabalhando e não é o fato dela estar sob os meus olhos aqui que vai resolver alguma coisa. Então acho que a gente tem que aprender a inspirar os nossos colaboradores. A gente tem que aprender a trazer a visão da nossa empresa para a mentalidade do nosso colaborador e ele entender que ele faz parte da empresa, que ele faz parte do contexto geral, que ele é importante para a sociedade, no nosso caso, que todos nós somos importantes para resolver a vida tecnológica dos nossos clientes. Então, acho que é mais ou menos dentro disso aí. Tem uma linha que eu sou a favor disso. Eu concordo muito com a sua opinião, Thalin, e compartilho. Quando a gente fala assim, preparado, a gente não está mesmo, não. Eu acho que a gente está passando por um extremo agora, né? Um extremo foi esse. Eu queria virar meu computador, meu PC, para vocês verem aqui agora que eu estou numa operação em um andar. Eu acabei vindo para a empresa hoje unicamente por conta de qualidade de banda. Porque lá em casa, com meu filho fazendo aula, a banda fica muito comprometida, eu morro de medo de ter instabilidade para mim ou para ele. Ainda assim, o 4G poderia funcionar como plano B, mas enfim, eu tenho vindo pelo menos um turno na empresa e eu escolhi para vir à tarde. Mas a empresa está toda vazia, então esse é um extremo. Eu acho que a gente está totalmente preparado para trabalho remoto ou para trabalho home office? Claro que não, é o que a gente falou, tem legislação em torno disso, tem um monte de situações. Agora vamos procurar qual é o híbrido que dá para fazer disso. Qual que é o meio do caminho? Esses dias um amigo mandou para mim, um amigo nosso em comum, Thalin, o Heraldo, mandou para mim falando o seguinte, falou assim, aqui na minha empresa nós vamos emendar o feriado. Vai emendar? E falou, vamos, mas só que emenda o feriado não precisa de vir à empresa, mas trabalha remoto. A estrutura está toda pronta. A estrutura está pronta, então, em determinado momento nós vamos aprender isso, que o sonho do funcionário é emendar o feriado. O sonho dele é esse, ele vai querer fazer isso. Aí pronto, ele não bate uma meta, por algum determinado momento, ele não vai, enfim, ele não conseguiu, aí tem que vir para a empresa. Aí eu tenho um custo para ir à empresa, eu tenho um custo de água, luz, telefone, eu tenho que fazer café, eu tenho que colocar o porteiro para abrir a empresa, eu tenho que colocar não sei o quê, eu tenho o deslocamento dele, eu tenho tudo isso para ele ficar, desculpe o termo, puto, dentro da empresa, emendando um feriado, está todo mundo curtindo uma segunda-feira de feriado que ele está dentro da empresa trancado. Peraí, e se houvesse um combinado híbrido para isso? E se houvesse uma combinação, você vai trabalhar, mas pode ficar de casa. E as pessoas já sabem, eu acho que esse assunto ele esbarra lá na humanização quando a gente fala, né?
Até outro dia era proibido, se a gente estava dentro de casa e conversando com alguém e um cachorro latisse, a gente meio que queria pular da janela, né? Falar, meu Deus do céu, o cachorro latiu no meio da minha reunião. Agora eu estava agora com um colega aqui da Mastermark, com o Denis, numa call, e a filha dele estava no colo dele, na call, e tá tudo certo, que coisa boa. No meu sentimento, falou assim, cara, que bacana, que inocência, que coisa boa, que tem uma criança participando da nossa reunião, e tá tudo certo. Então, isso é uma cultura que nós aprendemos, que assim, ó, dá para equilibrar o home e o office, dá para equilibrar, tá tudo certo. Agora, vai ser o extremo? Pô, todo mundo de casa, a hora que quiser, não precisa de vir na empresa? Não é essa pegada. Eu fico vendo o equilíbrio disso, das empresas que começam a oferecer o trabalho para os funcionários irem de bermuda. Eu fico vendo isso direto. E geralmente, assim, quando a empresa nasce nessa estrutura, o funcionário pode trabalhar de bermuda, trabalha de chinelo, leva cachorro para a empresa, isso está muito na moda, né? E o ambiente é amazing work, então funciona muito bem. Geralmente as startups mandam bem demais da conta nisso. Quando o negócio é assim, a empresa tradicional tem todo o formato, e agora permitiu vir de bermuda, parece praia. O pessoal falta confundir bermuda com sunga, de verdade, assim, porque o ambiente meio que fica... Entendeu? Então, assim, esses são os extremos. Não, peraí. Por que a outra empresa pode trabalhar desse jeito? Pô, o ambiente começou desse jeito, é um formato diferenciado. Nesse caso, não, tem que existir um equilíbrio para que essas coisas aconteçam bem. E a proposta é muito essa, e acho que é assim que a gente responderia, Adam, que vai existir sempre assim, elimina os extremos, né? Vê qual que é o meio do caminho para isso. Um equilíbrio, acho que é bem ponderado, e eu falei, boa diferença nisso tudo aí. Eu também estou pensando no modelo híbrido também. Eu também aconselho esse modelo. Aproveitando o exemplo aí, Albert, por que eu vim no escritório hoje? Né? Tá praticamente vazio aqui, só tem o Franco aqui na outra sala. Mas eu vim para o escritório porque eu tenho um neném de 9 meses, né, o Felipe. E eu não queria que vocês conhecessem ele chorando, né? Acho que tem outras formas mais legais, né, de conhecer ele. Então, eu poderia interromper a reunião, e já aconteceu várias vezes, né? Eu, numa videoconferência, às vezes eu tenho que acudir, né? Minha esposa, Ana Laura e tudo mais. Mas, assim, é a realidade do momento, né? E, assim, e o modelo híbrido, um funcionário chegou para mim um dia e falou assim, Cássio, estou gostando demais desse negócio de trabalhar home office. Eu falei, por quê? Ele falou assim, antes eu acordava 5 horas da manhã para ir trabalhar. Hoje eu acordo 7, 7h30. Então, 2 horas de sono é considerável, né? Mas aí o mesmo funcionário chegou para mim e falou assim, cara, minha conta de luz está aumentando. Claro. Então, assim, tudo são 2 pesos e 2 medidas. Então, tem equilíbrios desse, Thalin, que tem que acontecer com a empresa, né? Eu estava vendo um empresário falando que no início da pandemia, a maior demanda que ele teve de funcionário foi pedindo cadeira emprestada. Cadeira. E aí depois eu fui ver o objeto no Brasil que mais foi manufaturado foi cadeira de escritório. Porque as pessoas não tinham essa estrutura em casa. Olha que loucura agora no período de pandemia, olha que loucura. Então, acho que sempre vai ter que ter um balanço. E é curioso, eu acho que é um bom exemplo esse que você trouxe. E essa mudança, né? Pode concluir, desculpe. E a gente esbarra também, né, na tecnologia mesmo, né? Como é que eu vou trabalhar de casa, né? Qual que é o serviço remoto que eu vou utilizar? Meu sistema é na nuvem, é local. Né? Fazendo a propaganda aqui para a gente, a nossa consultoria, a gente engloba tudo isso, tá, pessoal? É o sistema, é a estrutura. Então, assim, a gente tem um cliente, né, e já é amigo meu, ele até me permite falar o nome dele aqui, que é o Jacinto Ferregueto, né, muito conhecido aí no Sescom, no CRC. Ele tem um cliente que é uma multinacional, que antigamente o contador, nesse caso, ele teria que colocar um funcionário dele dentro da empresa, em tempo integral. Como o sistema é na nuvem, ele consegue manter o funcionário dentro do escritório dele, acessando o sistema da empresa que é em outra cidade. No caso, é uma multinacional, fica em outro país também, né, algumas pessoas. Então, assim, a vantagem... Aí entra uma vantagem do sistema na nuvem. Né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e eu respeito todas essas opiniões aí, mas não deixa de ser não deixa de ser algo que tem a ver com esse tema, né, do acesso,
Eu chamo essa questão, Thalim, só me permite fazer uma consideração nisso, que assim, isso não é por agora, né? Isso não está acontecendo nesse caso aí porque teve uma demanda. Acho que a gente já está vivendo. Eu queria falar assim, de 3 fatores de drivers de mudança mesmo que nos permite refletir sobre isso. O primeiro, a gente está falando assim, ó, tem um aspecto ligado nisso que é longevidade e ambiente multioperacional. Assim, ó, a expectativa de vida está aumentando. É comum, em alguns momentos, a gente ver 3 gerações trabalhando juntas, e eu acho que esse ambiente multioperacional nos permite ter uma capacidade mais produtiva quando a gente dá a liberdade da pessoa entregar o melhor dela, que é o trabalho, que é o cerne disso ali. De onde ela está entregando é independente. Então é mais ou menos isso, é eu respeitando todo o ciclo de dentro da empresa. Pô, mas aqui o CEO da empresa, ou sei lá, o CEO não, mas o fundador da empresa tem 80 anos e está nativo, ele trabalha todo dia de casa e dia da empresa, e está tudo bem. Então, obviamente que isso não tem a ver com o nosso momento, ele teve um aclive nesse momento agora, mas essa necessidade de se ter um ambiente onde eu consigo compartilhar o meu software, as minhas informações, a minha tecnologia na nuvem, isso não é de agora, a gente está falando disso há muito tempo. E aí, por falar em conexão, né, a gente está falando de um ambiente hiperconectado. Qualquer um consegue qualquer informação numa plataforma colaborativa para todo instante. Então, se a gente procurar de dados de pessoas físicas, a gente já conseguiria ter isso a qualquer instante, né? Eu consigo pesquisar Cássio Thalim no Google aqui e trazer para mim uma lista de um monte de informações suas que deveriam estar divulgadas ou não, né? Eu consigo colocar Elbert Macedo aqui e vai trazer uma série, então o ambiente é multiconectado. Agora, os ambientes colaborativos para troca de informação empresarial ainda tem um avanço significativo a ser feito. Eu acho que a gente ainda preocupa relativamente pouco com isso, mas esse avanço ele é significativo. Eu vejo isso, só contando como exemplos, né? Eu sei que ainda não é o caso da maioria, mas existe uma minoria que ainda anota senha de certificado digital no próprio certificado e deixa pendurado na parede de empresa. Isso ainda acontece. Esses dias eu fui visitar uma empresa e eu achei muito legal, e a hora que o CEO da empresa contábil foi me apresentar e falou assim, ó, aqui é a operação, aqui eu não vou te convidar para entrar não, porque todos os meus clientes, eu tenho um NDA assinado com eles, e tem informação deles em cima da mesa, então eu não permito que ninguém entre enquanto tiver informação de cliente em cima da mesa. A gente vai falar muito sobre isso, principalmente com a chegada da LGPD, que apesar de estar a prorrogação, a gente já está vivenciando um ambiente de adequação de tudo isso. Então, esse ambiente que a gente está chamando hoje de hiperconexão, para as empresas ele vai começar a fazer sentido, e aí entra até plataforma nossa, né, Thalim? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um Connect nosso hoje, a gente está permitindo que o contador disponibilize informação do cliente de forma segura na nuvem, e que essa informação pode ser acessada pelo cliente, pelo funcionário ou por ninguém, ou um pode e o outro não pode, mas de forma consistente. Eu não estou colocando isso no Dropbox e bora para a festa lá, não. Eu estou colocando isso de uma forma muito clara. E a gente sabe que o mundo está totalmente conectado e interdependente, né? E a terceira coisa que para mim começa a falar com mais frequência, e isso para a gente inclusive agora transforma inclusive em produto aqui na Mastermark, que é a parte de inteligência artificial e computação quântica. O negócio está mudando muito. Quando a gente fala de inteligência artificial, hoje a grande preocupação é com a análise de dados. O cruzamento de dados. Tem uma coisa que eu falo há muito tempo, eu falo a todo instante, e talvez aqui para a maioria que vai estar presente já é um jargão velho, mas é aquela máxima que dados é um novo petróleo. E a inteligência dos dados, a velocidade com que você vai fazer isso é que vai fazer toda a diferença. Esses dias eu liguei para a minha contadora, eu tenho uma nano empresa aqui minha, e aí eu liguei para ela e falei, Ana, eu estou com um problemão. Tinha dado baixa numa empresa minha que deu uma pendência por conta, olha que caso curioso, deu uma pendência por conta de taxa de incêndio. A taxa de incêndio foi gerada em 2018 e virou dívida ativa isso depois, só que a empresa foi baixada em 2017. Então eu falei, Ana, tá dando uma pendência que eu não sei o que é, eu sei que essa empresa precisa dela baixada. Enquanto eu estava conversando com ela falou, Albert, já está no seu WhatsApp o termo de quitação e baixa dessa empresa,
com tudo que você vai precisar. Agora nós vamos iniciar o pedido de revogação dessa taxa, porque ela não deveria ter sido cobrada. Mas está vendo a velocidade dos dados? E eu sei que a maioria já tem isso disponível, mas é isso que me faz hoje estar lá, por exemplo, com a Ana, que é minha contadora da Marcon. Por quê? Porque quando eu preciso do dado, está pronto, disponível para isso. Ela não pediu para ninguém, ô fulana, pega lá no arquivo. Não, em algum momento ela já localizou isso. Então, acho que essa é a velocidade. Então, eu destaco novamente esses 3 fatores, que é o que a gente já está vivendo há muito tempo. Longevidade, ambiente multioperacional, isso nos permite hoje ter uma inovação nas nossas empresas, as hiperconexões e mídias sociais de uma forma geral, inteligência artificial e computação quântica. Eu não tenho dúvida que isso são assuntos que a gente vai falar muito sobre eles. Eu tive uma experiência legal, Elber, você falou sobre certificado digital. O meu venceu no dia 26 do mês passado. Aí eu já pensei assim, poxa, Covid, tem que ir lá, deslocar, levar aquela documentação toda. E aí eu vi que eles faziam a reunião online, né, a videoconferência. E aí eu renovei meu certificado, tudo sentado na minha cadeira, sem precisar me deslocar para nada. Eu achei fantástico essa experiência, né? E isso eu trago também para o meu dia a dia, né, nas reuniões. Eu viajo muito, né? Falo viajo ainda porque ainda não mudei totalmente, mas a minha ideia é viajar menos, né? Passar mais tempo com a família. Então as reuniões por videoconferência, elas vão ser cada vez mais presentes aqui, pelo menos na minha vida, e eu aconselho para todo mundo também. O que a gente está fazendo aqui agora, né? Não tem dúvida. A gente está conseguindo conversar aqui com pessoas do Brasil inteiro aqui, cada um do seu canto, aí, cada um do seu local. E a gente empolgou aqui, Adama, tinha mais alguma pergunta aí? Adama está nos ouvindo? As reuniões por videoconferência, elas vão... Pode. Eu tenho uma outra palestra que eu falo só sobre isso, mas deixa eu só tentar dar uma pincelada, vou tentar ser rápido nisso aqui. Eu estava em 2017 num evento lá em Brasília, e eu tenho um slide para isso em algum lugar aqui, que eu não vou achar agora, e nem estava fazendo parte, mas olha que legal, isso em 2017, esse estacionamento, eu passei em frente a um hotel que tinha um estacionamento com uma placa, estacionamento, 14 centavos um minuto. 14 centavos um minuto. E aí eu tirei foto disso, coloquei numa palestra, comecei a falar um pouco sobre isso, porque os modelos tradicionais, Adam, de uma forma geral, isso sempre são linhas gerais, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que está fora desse aí, então eu vou pegar agora totalmente os extremos. Os modelos tradicionais dentro de uma empresa contábil sempre nos permitiu ser remuneração pelo trabalho de folha contábil e fiscal. Então, qual que é o valor do honorário do folha contábil e fiscal? Então, vamos lá, a minha esposa tem uma microempresa também, que ela tem lá 2 funcionários com ela, tem emissão lá de pouquíssimos documentos, mas a forma de precificação dela, junto com o contador dela, é assim, ó, eu te cobro pelo número de funcionários ativos e está transparente, se você tiver 0 é tanto, se tiver de 1 é tanto, se tiver 2 é tanto, o mês que foi para 3 aumenta mais 6, se você... e o número de documentos emitidos dentro do mês, mais o seu enquadramento fiscal. O cálculo é claro. Se amanhã, em algum momento, ela quiser falar assim, não, mas o honorário está caro, sei lá, a conversa de empresário, de uma forma geral, não é isso que eu esperava. Não, peraí, vamos lá para as variáveis, porque houve uma negociação. E aí, eu acho que isso vai ser escalado. Agora, na forma de remuneração, tem que existir algumas outras coisas. A começar assim, se em determinado momento eu estou falando de um funcionário horista ou de um meu cliente, a forma de trabalho, eu tenho que ter, no mínimo, a gente falava sobre isso aqui, eu e o Hélio começamos a falar sobre isso aqui, que é a forma de análise do dado que está sendo entregue. Então, hoje um desafio para os empresários é buscar lá e falar o seguinte, como que eu sei
como se o que meu funcionário está entregando tem qualidade. Então, isso é um desafio. Perfeito. Então, sobre isso aí, é um desafio grande que eu acho que é muito difícil a gente buscar a quantidade... Apareceu 2 Hélidos aí agora, eu até não fiquei em dúvida qual olhar. Em determinado momento, houve uma busca para poder saber assim, o que o meu funcionário está entregando tem qualidade? Isso agora, no momento de pandemia que eu estou falando. Agora entra um outro fator, que é quanto ele está entregando? Quanto que o meu funcionário entrega? Ele me entrega o mesmo tanto ou mais? E isso vai ter ferramenta para medir, isso vai, dentro da nossa ferramenta tem um jeito de você verificar lá a quantidade de lançamento, tudo isso. Mas já existe o processo ou a métrica para que isso seja verificado? Já existe um acompanhamento disso? Já existe uma evolução para eu saber quanto que ele entregava antes da pandemia? Porque eu quero saber se foi melhor ou pior. Então vai acontecer isso e eu acho que a preocupação com o quanto isso custa, né? Eu acho que ela é menor do que o quanto ela aumentou ou diminuiu. Agora é hora da gente olhar para os quantitativos mesmo, e saber o seguinte, a demanda do meu cliente aumentou ou diminuiu? E agora é hora de eu começar a falar sobre isso. Eu estou vendo os mercados não alterados, isso é uma discussão. Eu tenho um grande amigo aqui de Barbacena, que é a zona da mata aqui de Minas, que ele falou assim que os clientes dele não impactados pelo Covid, que não teve nenhum impacto, acionaram ele naturalmente, falou assim, aqui, vamos renegociar o honorário, que você sabe, né, todas as empresas foram alteradas e tal, e aí começam algumas questões ligadas a isso. Como era a minha forma de verificar se esse cliente aumentou o trabalho, diminuiu, e aí se essa precificação é muito clara, que é por número de funcionário, que é por número de lançamento, que é por enquadramento fiscal, se essa precificação é transparente, isso não dá para ser pronto, transformou a partir de amanhã diferente, não. Tem que ter dado histórico para começar a ter essa métrica e essa análise muito clara e transparente para o cliente de uma forma geral. E claro também, né, buscar a melhor tecnologia para isso, né? A gente tem alguns casos aqui de clientes que eles demoravam muito para importar as notas fiscais, né, para fazer a escrituração. E a gente teve um cliente que diminuiu 40% de tempo que ele gastava para fazer, para entrar com essas notas fiscais dentro do esqueleto. Então, se você tem esse ganho de tempo, com certeza você consegue repassar esse desconto, né, entre aspas, né, você consegue ter uma precificação mais real, né, e não algo tabelado, né, com que geralmente é mais praticado. E com essa invasão, né, do próprio tema, né, BPO, né, ele nos remete muito a isso, que a tecnologia ela tenta sempre abreviar, né, as rotinas, né, o fluxo dos escritórios, e às vezes muita gente fica até com medo, né, será que o robô vai substituir meus funcionários, né, será que o robô vai me substituir? E eu quero aconselhar que não, tá? Eu quero dizer com toda a convicção que jamais vai substituir, porque o robô ele não pensa, o robô não tem sentimentos, o robô não sabe explicar um relatório, então sempre o contador, sempre o funcionário do contador, ou empresários que estão nos assistindo também, ele sempre vai precisar ter essa visão crítica, né, do que está acontecendo, sempre tentar explanar através de relatórios, ter uma compreensão de tudo de todos os resultados que estão sendo gerados dentro da empresa, dentro do escritório, e aí sim, para o cliente final, ele consiga passar um preço realmente justo, né, para o cliente e também ser mais competitivo, né, considerando o mercado externo também. Ô Thalin, e isso aí que você falou tá muito legal, porque é exatamente essa capacidade que agora transformou e demonstrou realmente o que está ficando, né? Principalmente para quem estava em contabilidade online, e não estou falando sobre isso, tá? É outro assunto que a gente tem uma palestra só para falar sobre a respeito desse assunto. Depois, Hélido, se você permitir, eu queria até propor um workshop para falar sobre o assunto, que é bem legal, mas o que a contabilidade online não entrega? Muita gente acha, não entrega a contabilidade, entrega. Eu falo sobre isso, que ela entrega a contabilidade. Agora, ela não entrega comunicação, ela não entrega empatia, ela não entrega pensamento crítico, ela não entrega a capacidade de conectar ideias complexas, ela não entrega confiança no time. Então, toda essa demanda, que é muito pontual, assim, o cliente precisa disso agora, isso não vai ser entregue. Eu estou falando agora da contabilidade online, generalizando a quantidade de robôs, que é hoje tudo que a gente fala é robô, né? Tem um robô que faz isso, tem um robô que faz aquilo outro, tem um robô que faz aquilo lá.
essa capacidade para aumentar a performance da empresa tem que ter mesmo. Tem que ter, claro que tem, ué. Eu tenho um robozinho lá em casa, aquele de aspirar a casa, vocês não sei quem já viu, que é fantástico. Ele fica lá batendo na casa, bate na parede para um lado do outro, mas no final de 30 minutos lá, tem um cômodo limpinho, não tem problema nenhum. E para ganhar agilidade, eu vou ter isso mesmo. Agora, quando eu preciso de limpar mesmo lá, é a Taimara, minha ajudante lá, que realmente quebra o pau e é ela que faz acontecer e transforma mesmo. Então, e com ela que eu converso, com ela que eu bato, é isso que vai sempre existir. Acho que vai existir os robôs para aumento da nossa performance, entrega de diversas coisas, e vai existir realmente esses desafios. Teve quando a gente fala de hard skill, soft skill e tudo isso, as habilidades que valorizadas para o futuro serão essas habilidades ligadas a todo esse aspecto. Aí eu falo resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com os outros, né? E, acima de tudo, ou permeando todos eles, a inteligência emocional, que certamente vai fazer toda a diferença. Então a gente pega, assim, de tudo isso, o que a gente falou de tecnologia? Qual é a tecnologia para isso? Opa, peraí, a tecnologia sustenta essa transformação, que tem que ter um start de gente que vai fazer tudo isso. E aí precisou de tecnologia, Thalim? Me ajuda para isso, porque pelo levantamento que eu fiz, eu preciso desse ponto ser apurado, ou apontado, ou transformado dentro da minha empresa, né? Oi, Albert, eu graduei em administração, né, e fiz uma pós em finanças. E em nenhum momento eu tive uma aula de tecnologia. É impressionante, né? Eu acho que a aula de tecnologia ela tem que fazer parte da grade curricular, sim. Porque hoje a gente se depara com diversos questionamentos, né? Qual que é o melhor sistema para fazer minha escrituração contábil? Qual que é o melhor sistema para fazer a emissão de nota fiscal? Qual que é o melhor sistema para controlar um ponto? A gente tem sistema aqui para fazer gestão de vale transporte. Muita gente nem sabe que isso existe. Mas existe um sistema para fazer uma gestão e fazer economia mesmo de vale transporte. Então, assim, e para ajudar, né, nessas dúvidas, né, que são corriqueiras mesmo, a gente aqui na Talent Tecnologia, a gente não vende sistema, a gente dá uma consultoria de software, uma consultoria tecnológica. E aí envolve tudo, né, questão de infraestrutura, questão de software, questão de nuvem. E aí é uma conversa bem extensa aí. Mas, assim, qual que é o meu conselho? Na hora de tomar uma decisão, de pensar sobre robotização, sobre contabilidade digital, sobre BPO, conversa com pessoas que entendem, conversa com pessoas que realmente possam te dar um conselho bacana. Por exemplo, quando eu fui comprar meu apartamento, eu precisei de um corretor para me ajudar, um corretor de imóveis. Era alguém capacitado para me dar umas dicas legais e me ajudou muito. Eu tomei uma decisão certa. E o consultor de software, ele é esse corretor, né? Esse corretor que vai te ajudar aí a tomar a melhor decisão tecnológica. Thalim, eu acho que a gente já está, inclusive, caminhando para o fim, pelo nosso horário proposto aí, e eu acho que esse recado que você colocou, eu acho ele muito, muito pertinente. Eu acho que tem que separar essas áreas exatas. Eu acho que não dá para a gente poder descarregar uma questão para falar o seguinte, deixa eu dar um Google aqui, saber assim, quais são o que está na moda para a minha empresa, né? Eu fico vendo, se eu falar, vou voltar a falar sobre o que eu acho uma grande oportunidade. Eu sempre falo que o BPO financeiro, eu vou parafrasear que agora o Walter Salles, que falou isso numa live dele, ele falou assim, o BPO financeiro é uma bola quicando na rua. E é isso mesmo, é uma bola que fica picando lá na rua, lá, já sabe, quando a gente tá aquela onda, vai lá e bica a bola e faz gol, para mim é isso, o BPO financeiro é isso. Agora, por que ele é isso? Eu acho que cada um tem que responder o seu porquê. Não é porque o que eu vou falar, não é pelo que o Luiz Correia vai falar, não é pelo que o Walter Salles vai falar, não é por nada. O quanto isso faz sentido para mim? Porque pode ser que em determinado momento o BPO de Vale Transporte, olha que loucura, o BPO de Vale Transporte faça mais sentido do que o BPO financeiro. O BPO de cobrança faça mais sentido para a minha empresa do que o BPO financeiro ou de Vale Transporte. O BPO de gestão de gente faz mais sentido do que isso. Ou qualquer outra inovação que eu colocar dentro da minha empresa pode fazer mais sentido uma com a outra. Mas qual é a realidade que eu estou vivenciando agora? Então, a primeira coisa nessa reflexão é assim, bora discutir com quem entende de negócio? Então, vou chamar o Thalim ali, é consultor, entende realmente, Thalim, o que é que a minha empresa... Eu não estou indo por onda, né? Eu não estou indo porque alguém comprou, porque alguém realmente transformou e eu quero fazer isso na minha empresa. Não é isso. O que a gente tem que se incomodar é mais ou menos assim, ó, eu sinto que tem cheiro de coisa nova para ir, eu não quero ficar para trás não, meu irmão.
Eu quero navegar na crista da onda. Me fala o que realmente transforma, me fala o que faz. E aí, deixa eu parar agora, eu alinhei isso tudo aí, beleza. Agora deixa eu respirar e discutir com o meu time aqui, deixa eu envolver todo mundo, porque todo mundo vai estar participando dessa transformação. E isso certamente é o que vai fazer o ponto decisivo para as empresas terem o crescimento, o acompanhamento tecnológico, o acompanhamento processual e tudo mais de inovação que a gente tiver de hoje em diante, perdurando aí com um sucesso total. E assim, eu fechando minhas palavras também, né, finalizando aqui, primeiro agradeço mais uma vez aí, né, ao Hélio Demeric, né, presidente Hélio, né, ao Adam, ao Sescom aí pela oportunidade, né, da gente bater esse papo aqui. Meu Instagram é cassio.talim.consultor, quem quiser me procurar lá, o nosso e-mail é contato@talimtecnologia.com.br. E fechando, né, sobre tecnologia, a tecnologia ela não tem olhos, né? Eu vou fazer uma analogia aqui. Ela não consegue enxergar as oportunidades. Quem enxerga somos nós. Então, quem que é o protagonista disso tudo? Sou eu, você, cada um de nós aí que toma as decisões reais do nosso dia a dia. Então, sobre a tecnologia, dê a mão para ela e mostre para ela onde que ela deve ir, onde que ela deve atuar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua casa, né? A gente falou de robô, né, Elvis, dentro do lar aí. Então, assim, nós somos os olhos da tecnologia e cada um de nós é o protagonista disso. E finalizo aí com aquela música do Jota Quest, né, que dias melhores virão, né? Saúde para todos aí, foi um prazer aí a gente bater esse papo. Obrigado, Elvis. Valeu. Sempre à disposição. Aprendendo bastante com vocês, eu acho que uma brincadeira que hoje quase a gente não vê as pessoas, é jogar futebol de botão. E lá você ficava assim, coloque-se. Quando você chegava para o goleiro e mandava ele tocar, pensar, refletir, como foi bem apresentado pelos nossos colegas, o que você pretende, onde você quer chegar. E aí você analisar o seu cenário e verificar o que você vai implantar dentro da sua empresa, quais são os clientes que você vai poder fazer cada tipo de trabalho. Acho que isso é um pouco na prática. Tem aquele cliente que você vai poder ir mais forte, tem aquele que você vai ter que ir mais devagar. Isso você vai colocando no seu nicho de mercado e, como Elvis falou, a bola está quicando. Então, a bola está quicando, mais uma vez, coloque-se. E aí vamos trilhando o nosso caminho. Muito obrigado a todos, no Brasil afora. E, Elvis, estamos à disposição da Mastermark, à disposição de vocês aqui também para trazer essas novas palestras, essas novas mensagens que você transmite com muita propriedade, tá bom? Talim, muito obrigado. Talim está mais próximo a gente conversando. Muito obrigado a todos e um ótimo final de tarde. Obrigado a todos. Obrigado, Hélio, Adam, Talim. Até mais, gente. Gratidão.